Bom dia, tudo bem? Me chamo Jaqueline e hoje eu tô aqui pra... Mesa mexendo. Hoje eu tô aqui pra compartilhar uma palavra que o Senhor compartilhou comigo essa manhã. E o título é A Ideia do Acusador. Então, qual é a ideia do acusador? A ideia do acusador é te acusar do que você fez. Ele não vai enfatizar o que você está fazendo. Por que isso? Porque ele quer que você se prenda ao passado e ele não quer que hoje você reflita as coisas erradas que você está fazendo. Porque, assim, no exato momento que você começa a refletir das coisas que você está fazendo de errado, tendo nós, o Espírito Santo de Deus, que nos santifica, a gente vai buscar a mudança, a gente vai buscar não cometer mais aquele erro. E o inferno não tem interesse que a gente amadureça espiritualmente, que a gente assuma que estamos errados. Porque quando a gente morre no erro, ele sabe que a gente vai para o mesmo destino que ele está fadado, que é uma morte eterna. Então, a ideia dele é arrastar o máximo de almas possíveis, o máximo de sentimentos possíveis, o máximo de pessoas possíveis para o inferno, para a morte eterna. Na verdade, o inferno vai ser jogado na morte eterna também, na segunda morte. Então, ele sabe que ele tem um final terrível e ele quer arrastar pessoas consigo. Já arrastou há muito e a sede de sangue dele não passa. Então, você tem primeiro a consciência de que o diabo existe, sim, e de que você é perseguido por ele e ele tem muito mais vantagem sobre você quando você não tem consciência nem que ele está te oprimindo, nem que ele está querendo que você viva numa mentalidade onde nem Deus existe, nem onde ele exista, e lembrar coisas que você fez no passado. Tudo isso é um ambiente onde você vai ficar aprisionado a uma realidade que Deus não quer para você. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus sempre quis estar próximo do homem. Ele nos criou para que a gente se relacione com ele, para que a gente esteja perto dele. Está lá escrito que no Gênesis, no fim da tarde, no final do dia, o Senhor se encontrava com Adão e eles ficavam trocando uma ideia, sabe? E isso é muito lindo. Só que depois da queda, depois do pecado, o ser humano não conseguiu mais se relacionar com Deus de forma perfeita, justamente por causa do pecado. O pecado fez separação entre Deus e nós, entre Deus e os homens. Então, que a gente entenda que há uma guerra espiritual para que nós possamos ser aprisionados no que fizemos no passado, para que sejamos aprisionados a uma realidade onde o amor de Deus não nos alcança, entende? Que a gente possa entender que a intenção do Senhor, aí vem a diferença de quem te acusa, lembra do que você fez, ou determinados contextos do que você está fazendo, da forma que chega, se é para te humilhar publicamente e tudo mais. Deus nunca humilha ninguém publicamente. E uma pessoa que faz esse tipo de coisa, às vezes publicamente, normalmente não tem o discernimento de como chegar a essa pessoa que Deus quer aconselhar no individual. Porque o relacionamento com Deus é no individual. Eu digo normalmente porque existem casos e casos, né? O Senhor trata cada um da forma específica, no contexto específico, então eu não posso generalizar dizendo que Deus nunca humilharia ninguém publicamente, porque a gente já viu casos em que o Senhor fez isso publicamente, porque aquele contexto exigia isso. Mas é outra história. Mas não é interesse do diabo que você tenha noção de que você está errando, porque ele quer que você permaneça no erro. Então, a diferença de quem tem interesse em te exortar, te aconselhar, ver a sua mudança, ver a nossa mudança, é justamente essa. De que você, tendo consciência de que você está falhando, você vai refletir sobre o seu erro, entendeu? Então, que a gente possa, toda vez que uma pessoa chegar a nos aconselhar,
que a gente possa ser grato a Deus, porque essa pessoa está nos alertando de algo que a gente possa não saber, ou de algo que a gente já sabe, e que a gente às vezes está aprisionado aquilo ali, está acostumado com aquilo. E aquilo está nos afastando de Deus, aquilo vai nos levar a uma eternidade longe da pessoa de Deus. Aquilo está desvalorizando o sacrifício na cruz de Jesus em nossas vidas. Entende? Então, que a gente possa ser grato a Deus pela palavra. A Bíblia é uma carta de amor que Ele deixou para nós, para que a gente possa aprender o que é certo e o que é errado, porque se a gente for por nós mesmos, a gente só vai fazer besteira. Infelizmente, a gente tem em nós a herança do pecado. O nosso pai Adão nos deixou uma herança pecaminosa. Então é natural que a gente cresça e queira falhar. Competir no espaço. Então, assim, que nós possamos todos os dias refletir e analisar nossos passos, para que a gente busque sempre nos aproximar de Deus, sabendo que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Ninguém, nunca, nenhum outro Deus se entregou por você na cruz como Jesus fez. Ninguém vai fazer isso por você, ninguém vai morrer por você, sabe? Não existe amor maior do que o de Deus, entende? Então, que a gente possa se apegar a esse amor sincero e verdadeiro, não interesseiro, e que só quer que estejamos com Ele para sempre, para toda a eternidade, porque Ele nos criou para a eternidade. Então, vamos refletir sobre um versículo aqui, que está em Efésios, capítulo 1, verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o verso 13 também do capítulo... Não, isso é capítulo 2, tá, gente? Não é capítulo 1, não. Capítulo 1, não. Verso 13 do capítulo 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então, sempre é pela graça, sempre é pelo sangue de Cristo, sempre é porque a gente não merece, sempre é porque a gente veio de um passado ruim, seja que a gente fez em vida, seja porque a gente herdou do nosso pai Adão, mas através do nosso Jesus, segundo Adão, que nos trouxe a salvação, que a gente possa entender que nele somos salvos, sempre nele, sempre nele. Por isso que a gente tem que sempre buscar o Senhor, que a gente sempre tem que a gente sempre tenhamos a noção de que no Senhor a gente consegue realizar o impossível. E não pecar não é algo impossível, mas sim operar milagres na vida de pessoas, viver milagres. Tudo isso está baseado na gente ter um relacionamento sadio com Deus, porque em Deus vivemos coisas sobrenaturais, coisas absurdas e lindas. Então que sejamos gratos toda vez que sejamos aconselhados, toda vez que sejamos exortados, toda vez que alguém virar, mano, você tá fazendo essa parada aqui de errado, cara, pô, se liga, isso aí não vai ser bom pra você, isso não tá sendo legal pra tu. Então, que a gente seja grato por essas pessoas e que a gente se ligue no tipo de pessoa que está ao nosso redor, se elas estão apoiando nossos erros. Se elas estão apoiando nossos erros, você sabe que ela não é sua amiga de verdade, não é um líder bom, não é nada de que preste. Por quê? Porque ela está sustentando algo que vai levar você para uma morte eterna. Entende? Então, que a nossa visão seja sempre no alto, seja sempre na eternidade, porque isso realmente é a única coisa que importa, sabe? Essa vida é como um sopro passageira. Então, que a gente possa pensar sempre na eternidade. E ensinar outros também a viver pensando na eternidade. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, que você tenha a consciência de que da morte eterna, da salvação da morte eterna em si, buguei. Que você tenha consciência de que da salvação da morte eterna para a morte eterna em si, está apenas uma decisão, está apenas um passo. Então,
existe uma linha muito fina, sabe, da sua salvação para sua não salvação, que é apenas uma decisão sua. E de fato, quem é que não quer ser amado de verdade? Quem é que não quer ser encontrado por um amor que é incondicional, sabe? Nós já queremos esse amor. Nós já sabemos que Deus é o melhor. Não existe nada melhor que o Senhor. Não existe presença melhor do que a presença de Cristo. Qualquer pessoa pode chegar na sua vida, fazer o que você quiser, tal, mas não vai ser a mesma coisa que Jesus, porque no exato momento que você prova a presença de Jesus, você percebe que aquele lugar só quem preenche é Ele. E mesmo que você não tenha provado, você sempre vai sentir falta de algo. E esse alguém é Jesus. Esse espaço, só quem preenche é o seu Criador, é o seu Pai. Então, que a gente possa ter essa noção do amor de Deus. Ele nos amou tanto que Ele está sempre falando conosco, de formas e maneiras diferentes. Que o Senhor nos abençoe. O versículo que eu meditei com vocês em casa, com a galera, foi em Efésios. Aí vocês também podem dar uma passada no capítulo 1, no verso 20 a 23, que é o início, né, desse contexto também, continuação do capítulo 2, do verso 1 ao 10, e o versículo 13 que eu também li com vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus. Que sejamos gratos toda vez que o Senhor nos exortar, seja pela palavra, seja por alguém, seja pela nossa consciência, porque o Senhor fala conosco. Deus abençoe. Beijo.